Esse é o segundo vídeo da operação unitária de classificação de partículas, mais precisamente de peneiramento, da disciplina de operações unitárias do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Neste vídeo, nós vamos conhecer a importância e a principal finalidade da operação de peneiramento e classificação, o que é a estratificação e os processos de separação de partículas num deck de classificação, e conhecer e discutir os parâmetros operacionais dessa operação unitária, seguindo aqui o roteiro aqui estabelecido. O primeiro ponto a ser abordado é o processo de estratificação. A estratificação é o processo que ocorre na camada de material por efeito do movimento vibratório da tela aonde o material for depositado. Quando se coloca a alimentação com a mistura, que nem nós estamos vendo aqui, sobre o deck, tendo a mistura dos materiais com diferentes tamanhos, a movimentação desse deck levará ao lançamento das partículas sobre o deck. Esse lançamento dessas partículas vai fazer com que, aos poucos, sejam criados vãos entre as partículas maiores e as partículas menores, e as partículas menores tenham uma tendência a ir se localizando na região mais próxima do deck de classificação, ou da peneira de classificação. Isso se dá porque partículas maiores, no momento em que eu tenho uma movimentação, que eu tenho um deslocamento do meu deck, leva a um lançamento dessas partículas maiores a regiões superiores dentro do deck de classificação. E esse lançamento da partícula a regiões mais altas faz com que, ao longo do deck, ou na região pouco após a alimentação do deck, comece então a haver a segregação das partículas pequenas, médias e, por fim, as maiores. Ou seja, as menores vão passando através dos vazios existentes pelas maiores, e isso vai fazendo, então, a estratificação desse material. Junto com a estratificação desse material, nós vamos ter que para ter um bom processo de separação e classificação, ter o contato da partícula com a tela efetivamente. E quanto maior for o número de vezes que a partícula entrar em contato com as aberturas ou com a tela em si, maior será a probabilidade de eu ter uma separação correta. Então, essa probabilidade de contato vai depender muito da inclinação, da vibração, do movimento que vai ocorrer. Então, a partícula, quanto mais vezes ela consiga entrar em contato com a tela, maior será a chance dela, então, ser corretamente separada. Existem partículas com diferentes relações de diâmetro, como nós já tínhamos falado anteriormente. Se eu considero que o espaçamento entre as partes da tela representadas pela letra A minúscula, partículas com diâmetro maiores do que essa abertura, e normalmente 1,5 vezes maior do que essa abertura, ficarão presas ou ficarão retidas, retidas dentro do equipamento. Partículas menores com diâmetros inferiores a 0,5 da abertura vão ser um tamanho suficiente para que, então, ela tenha uma facilidade de ser segregada e separada, passando através da tela e passando através, então, da abertura que a tela possui. Porém, partículas que tenham diâmetros variáveis, que tenham diâmetros que variam entre 0,5 e 1,5 vezes a abertura, vão depender muito do seu formato, e poderão ter dificuldade de serem separadas. Dependendo, obviamente, aqui no caso, nós temos a apresentação de uma partícula lamelar,
A partícula lamelar, dependendo como for, de que lado é que ela vai sofrer, né, o contato com a tela, né, ela poderá ou não ser classificada na região de grossos, né, ou classificada como finos, ou seja, ultrapassar ou não ultrapassar a tela. De forma geral, né, a facilidade de transpor uma tela, né, fica muito fácil para partículas com diâmetros inferiores a 0,5 da abertura, se torna indiferente para partículas superiores a 1,5, porque o tamanho dela é tão grande que, de qualquer forma que ela tenha contato com a tela, ela será segregada. Porém, partículas que variem seus diâmetros entre 0,5 e 1,5 da abertura, temos uma condição crítica para transpor a tela. Ou seja, são partículas que, dependendo das situações e operações e a forma que esse contato der, ela se torna mais resistente a conseguir ser corretamente classificada. E isso leva, então, à obrigatoriedade a termos cuidado com essas situações. Normalmente, estas partículas que variam entre 0,5 e 1,5 são aquelas partículas que levam ao processo de entupimento, né, da tela. E aquelas que estão, partículas, né, que variam aqui com um diâmetro um pouco menor do que 1,5, levam ao entupimento da tela. E partículas que têm diâmetros, né, entre 0, um pouco maior do que 0,5 da abertura, né, leva à necessidade de ter vários contatos com a tela para aumentar a probabilidade de efetuar o processo. Para eu aumentar a probabilidade de separação e contato com a tela, eu tenho que ter um bom processo de estratificação. E para ter um bom processo de estratificação, eu tenho que mexer em alguns fatores de processamento. Esses fatores, o primeiro deles é a forma de percurso do material dentro da minha tela. Então, ou seja, se eu tenho uma boa estratificação, onde eu tenho uma boa separação e lançamento de partículas, permitindo que as partículas menores passem através dos espaços gerados pelas partículas maiores, e com isso, estas partículas menores tenham contato com o deck e sejam, então, classificadas corretamente, né? Isto, obviamente, vai depender muito da espessura da camada. Quanto maior a espessura da camada, maior será a dificuldade das partículas, né, menores chegarem até a parte inferior e serem corretamente estratificadas. Então, grandes alimentações vão prejudicar, de forma geral, a capacidade de estratificação e probabilidade de separação correta, né? As características de funcionamento, e aí entram variáveis de operação de funcionamento, nós vamos falar um pouco sobre eles agora depois, e a própria inclinação da peneira, né? Quanto maior for a inclinação da peneira, maior é a velocidade de transposição das partículas ao longo do deck, porém, menor é o tempo de contato e probabilidade de separação daquela partícula, porque menor é o tempo de contato que eu dou para essa partícula ter a possibilidade de ser segregada. Com relação, então, uma é a forma de percurso, que está atrelada, então, à estratificação, a espessura de camadas e muita inclinação, tá? A inclinação relacionada com a velocidade. As características de funcionamento do equipamento, ou seja, quais são algumas variáveis como amplitude, que a amplitude está relacionada com a altura total de movimentação. Quanto maior a amplitude, maior é o lançamento das partículas maiores e distanciamento das partículas maiores do deck, né? As partículas menores têm uma tendência, independente da amplitude, né, a saírem lançadas menores, por causa da relação de massa. A direção com que esse lançamento ocorre, e isso vai estar atrelado com o tipo de rotação e tipo de movimento que é efetuado. Nós vamos ver isso agora logo a seguir, se ele é circular, se ele é elíptico, se ele é linear, né? E com que frequência esse movimento ocorre. A presença de altos teores de umidade dificulta os processos de estratificação, porque partículas menores vão ficar agregadas e aderidas a partículas maiores e, consequentemente,
levará a uma classificação errônea. Ou até mesmo partículas menores podem ir se agregando, em função até mesmo das presenças de afinidade, né, dessas partículas ou por umidade. E então essas partículas vão formar um agregado, e esse agregado, na verdade, ele é composto por partículas menores que deveriam ter sido selecionadas e passadas para a fração negativa. Aqui nós temos uma figura que representa a clássica do comportamento, né, de um leito, né, de partículas sobre uma peneira, né, onde nós temos, então, no eixo do X, a extensão do deck de classificação, e no eixo dos Y, a taxa de partículas, ou a velocidade de fluxo de partículas que atravessam o deck. Nós temos uma alimentação aqui na região E com uma grande quantidade de mistura de partículas. Assim que entra no deck, começa, então, o processo de estratificação, né? Esse processo de estratificação vai separar, então, como nós estamos vendo aqui, numa região posterior, né? A separação as partículas grosseiras ficando na parte superior, né? E na parte inferior, mais próximo da tela, as partículas menores, né? Que seria, então, a faixa de grossos, representada pela letra F, e a faixa de finos, representada pela letra G. Entre a região do deck A, que é a alimentação, até o B, né, eu tenho a estratificação da alimentação. Entre B e C, eu tenho o máximo de estratificação, representados ali pela letra F e G, né, onde eu vou ter um peneiramento saturado. Na primeira região, eu tenho uma alta liberação de partículas de finos. Posteriormente, à medida que eu vou avançando entre B e C, essas partículas finas começam já a diminuir o seu fluxo de materiais, porque reduz a quantidade total de partículas que eu tenho para separar. E, posteriormente, eu chego na parte final lá do deck, entre C e D, onde eu tenho a separação já por constantes tentativas, né? Essa região, né, eu tenho já o material bem estratificado e, basicamente, partículas já de maior tamanho. Por isso, o fluxo de partículas se torna menor. Claro que isto é a situação ideal dentro do deck, né? Essa distribuição de eu ter uma grande separação no início e posterior vai reduzindo a quantidade de massa sobre a superfície, permitindo então que eu aumente o número de tentativas, né, das partículas sobre o deck, é a melhor situação. Porém, nem sempre isso vai ser o que eu vou encontrar. Dentro dos parâmetros operacionais que mais influenciam os processos de estratificação e, consequentemente, os processos de aumentar a probabilidade de possuirmos uma separação da partícula, são 3 parâmetros a serem abordados. O movimento, tipo de movimento a ser implementado no deck, caso ele seja um deck com movimento, né? Existem decks que não tem, que são fixos, né? A inclinação daquele deck e o tipo de peneira ou meio de peneiramento a ser utilizado. Então vamos observar os movimentos. Nós temos basicamente 4 tipos de movimentos. Movimento circular, movimento elíptico, que pode ser tanto no inclinado como horizontal, né? E linha reta, que pode ser também tanto no inclinado como no horizontal, no deck horizontal. Esse movimento vibratório se dá por características em massas excêntricas, com amplitudes variáveis, e essas amplitudes vão variar de 1,5 a 6 milímetros, e as rotações também podem variar, de 700 a 1.000 rotações por minuto. Ou seja, eu tenho que ajustar isto em função das características das minhas partículas e da distribuição das minhas partículas. Normalmente, o movimento circular ele dá uma velocidade inferior, o que é bom, porque aumenta a probabilidade de separação, que aumenta o número e o tempo de contato das partículas com o deck para sofrer classificação. Porém, o elíptico ele dá uma vazão maior, permite um movimento mais rápido
das partículas sobre o deck e dá uma eficiência relativamente boa dentro do processo. O mais utilizado é o circular dentro de todas as classificações. E o linear, que é utilizado normalmente para partículas mais finas, bem mais finas, porque quanto mais fina for a partícula, maior é o número de tentativas ou contatos que ela tem que ter com o deck para ter uma boa classificação e uma boa eficiência de separação. Aqui, então, vamos olhar o movimento circular. Ele é feito por massas excêntricas, normalmente essas massas excêntricas localizadas na base inferior. Vejam que as partículas são lançadas, né? E ao longo do deck, então, elas vão tendo uma boa separação. Maior separação de partículas finas na alimentação, menor ao longo do processo, né? O movimento elíptico, ele é feito aí pela presença de massas excêntricas na parte superior. A velocidade que passa sobre o deck aumenta, porém diminui então o tempo de contato total. Normalmente é o circular que é mais utilizado. E, por final, o movimento linear, que é implementado, e aí isso pode ser implementado de diferentes formas pela presença de massas excêntricas, tá? Tanto embaixo como na parte superior a gente pode colocar esse processo. Tá? O processo de estratificação, né, das partículas, que nós estamos falando, né, aqui nós temos então o deslocamento clássico, né, das partículas sobre o deck. Veja, tem uma alimentação, uma maior quantidade de fluxo de partículas finas na primeira etapa de classificação. Posteriormente, nós temos a região que nós vimos lá na figura como sendo B e C, onde eu tenho uma estratificação máxima, e aí as partículas mais finas têm uma saída. Essas partículas vão se deslocando e diminuindo a espessura total de massa sobre o deck, e isso permite com que vá aumentando progressivamente, né, o contato total das partículas com o deck. Obviamente que isso vai depender do tipo de movimento implementado, que nós falamos anteriormente, e que vai nos dar maior ou menor eficiência no processo de segregação como um todo ao longo do nosso processo. Muito bem. A inclinação, né, é o segundo parâmetro operacional. Maior inclinação me dá uma maior velocidade de deslocamento do material sobre o processo, uma menor espessura de camada, né, e eu tenho maior deslocamento, uma maior capacidade de manuseio, porém uma baixa eficiência normalmente de seleção. Por quê? Porque eu dou menor chance ao processo de probabilidade de separação das partículas com menor tempo de contato com ele diretamente. Porém, quando eu diminuo a inclinação, eu vou ter um menor tempo de deslocamento sobre a tela, uma menor capacidade produtiva, porque leva mais tempo o processo de separação, porém eu aumento a eficiência. Por quê? Porque eu aumento a probabilidade de contato direto daquela partícula com o processo como um todo. Existe aqui um equilíbrio aí também com as espessuras que nós vamos falar, a espessura total que vai depender da quantidade de alimentação. Existem alguns equipamentos, depois nós vamos abordar, que se chamam as peneiras banana, né? Onde ele junta estas características todas dentro de um equipamento só. Ou seja, no início ele tem uma inclinação e depois ele vai variando essa inclinação ao longo do processo. E por último, o meio de peneiramento, o tipo de peneira utilizada vai afetar, né, a capacidade de separação. Telas maiores aberturas vão dar, né, maior possibilidade, né, a passar a partícula menor através de si. E por isso, normalmente eu vou trabalhar com partículas maiores, eu tenho que dar uma maior amplitude, eu tenho que utilizar uma maior amplitude. Por que eu uso uma maior amplitude? Para fazer um lançamento dos materiais que têm um maior diâmetro e, consequentemente, maior peso, numa região mais alta. E isso vai gerar espaço suficiente para as partículas menores descerem, porque elas não vão ser lançadas tão
tão longe do deck, porque tem uma massa menor, e isso vai possibilitar então uma melhor segregação quando a malha for maior. E para isso eu não preciso usar tantas rotações. Eu posso trabalhar com rotações menores, porém amplitudes maiores do movimento que eu for utilizar. Em malhas menores, eu tenho que aumentar a probabilidade de contato. Maior número de contato, melhor será. Então, eu uso para malhas menores, o diâmetro das partículas são menores, logo não adianta eu usar uma amplitude muito grande, porque a distância que essa partícula vai se deslocar da tela vai ser relativamente pequena, porque a massa dela não vai ser tão grande, né? Então, eu uso amplitudes menores, e aí eu aumento o número de rotações para quê? Para que eu tenha maiores números de contatos, né? Por mais vezes aquela partícula toque no meu deck e permita, então, fazer o processo de classificação. A seleção do tipo de movimento e inclinação de uma peneira vai depender muito do tipo de material, né? E aí, eu tenho que separações graúdas, ou seja, materiais maiores, eu faço em peneiras inclinadas com movimentos circulares. Movimentos circulares para aumentar o tempo de contato com a minha peneira. Claro que, se eu utilizar um elíptico, também vou ter uma maior eficiência. Porém, normalmente se usa o circular. Peneiras médias é feito tanto em máquinas inclinadas como peneiramento, né, de partículas médias em máquinas, em equipamentos com decks inclinados horizontais e usando movimentos lineares para o seu lançamento. A partícula, num formato linear, ele normalmente vai ter um ângulo de lançamento, né, de 45 graus com o deck. E isso vai fazendo com que essa partícula vai avançando ao longo do deck. O movimento circular faz com que a partícula seja, muitas vezes, lançada atrás do ponto de contato que ele tem. O mesmo acontece com o elíptico, tá? E isso faz com que esse movimento gere, né, um favorecimento do número de tentativas totais que aquele processo vai ter, que aquela partícula vai ter em contato com o deck de classificação. Quando eu trabalho, então, com o desaguamento, né, ou separação de partículas finas que vêm misturadas com água, ou separação de partículas muito finas também, se usa normalmente, né, e se usa decks horizontais com movimentos lineares e muitas vezes com a presença, né, de alguns elementos que fazem, né, por exemplo, esferas na parte inferior da tela, para fazer contato dessas esferas com a tela, para fazer a liberação do material que, porventura, faça o fechamento das aberturas da tela. A influência da alimentação, né? Existe a eficiência de separação, tem uma direta relação com a quantidade de material alimentado. Considerando que o ponto A é o ponto de máxima eficiência, né, de separação em função da alimentação, né? Então, no eixo Y eu tenho a eficiência de separação, no eixo X eu tenho a vazão total, né? Existe uma vazão máxima, né? Existe uma vazão máxima ou uma alimentação máxima que vai me dar a máxima eficiência. Essa alimentação máxima vai ser aquela que vai me permitir ter uma camada sobre a tela que me permita uma excelente estratificação e que me permita ter o máximo de probabilidade de contato das partículas ao longo de toda a extensão do deck. Esse é o fator. Quando eu aumento muito a alimentação, vou aumentando muito a alimentação, eu vou saturando o meu deck, aumentando muito a espessura sobre o deck, e esse aumento de espessura de material sobre o deck vai dificultar os processos de estratificação e, consequentemente, da probabilidade de separação. E isso tem uma tendência forte a eu ter a presença de partículas finas junto com partículas grossas. Ou seja, a alimentação em excesso nem sempre
vai me trazer um aumento de eficiência total do meu processo. Então, eu posso aumentar muito a alimentação, pensando que eu vou aumentar a capacidade produtiva, porém, no processo de classificação, vou reduzir significativamente. Provavelmente, eu vou ter que fazer um reciclo dentro do meu processo produtivo, levando, então, na verdade, até uma perda de tempo dentro do processo. Fatores determinantes para determinar a capacidade de uma peneira está na área total de abertura dela, e isso vai depender do tipo de fio, tipo de material utilizado na construção, né, da tela, a espessura de camada a ser utilizada. E essa espessura também vai estar relacionada com a largura total da peneira e a velocidade total de transporte, que indiretamente também está relacionado com a inclinação. Em peneiras convencionais com uma sobrecarga de material sobre ela, né, atrasa o processo de estratificação e diminui a eficiência de separação na parte inicial da peneira, o que leva, muitas vezes, a uma ineficiência do meu processo de separação, né? Então, eu aumentando muito a espessura e eu aumentando muito a minha alimentação, eu reduzo aquilo que antigamente nós tínhamos visto, né, a separação lá no início do deck, e isso vai fazendo com que, então, as partículas se tornem muito grandes e vai diminuir, atrasar o processo de classificação e, muitas vezes, levando com que partículas finas saiam como grossas. Uma espessura reduzida de camada sobre uma tela me permite, então, uma remoção imediata do material fino na alimentação, né? E isso vai permitir, então, posteriormente, uma constante capacidade de termos o contato do material. Claro que, diminuindo a camada, diminui também a velocidade, né, de transposição ao longo da camada. Aqui nós temos, tem que levar isso em consideração, uma tela plana, né? E aqui nós temos uma tela, né, côncava, que é o caso, né, do que se chama as peneiras bananas, né, com inclinação variável ao longo dela. Essa variação facilita esse processo de estratificação, separando, unindo, né, as questões de vazão, né, e capacidade de segregação, né, só que a velocidade de transposição ao longo do deck vai reduzindo ao longo do processo, porque vai mudando a inclinação dessa peneira especificamente. Então, resumindo, os fatores que influenciam um bom peneiramento é a agitação, e como é que ela ocorre, que tipo de movimento, a inclinação que eu vou utilizar, maior inclinação, menor inclinação, maior velocidade, porém reduz a probabilidade de separação, a massa total alimentada, maior massa, maior espessura sobre o deck, menor capacidade de separação, e a capacidade de estratificação, que vai depender muito das amplitudes e rotações utilizadas. Altas eficiências e altas capacidades normalmente são incompatíveis. E fatores que levam a baixa eficiência de separação é a coesão entre partículas, retenção de materiais finos nos grossos, o afastamento dos finos das malhas durante o peneiramento, que pode acontecer muito por uma grande quantidade de alimentação, ou a aderência de finos na tela, diminuindo a abertura da malha e reduzindo, então, a área útil de classificação.